Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com o meu amigo Wellington Kaique Ferreira da Silva, terapeuta, e ele vai nos auxiliar no desenvolvimento do nosso sistema de controle clínico, né? Ele vai nos dar uma consultoria para nós sabermos quais são os itens interessantes que devem estar presentes dentro de um sistema de controle clínico, né? Tudo bem, Kaique? Tudo bem, Danilo? Olá pessoal. Como o Danilo falou, eu sou Kaique, eu sou terapeuta, sou acupunturista aqui na cidade de Presidente Prudente e hoje juntos nós vamos desenvolver, ver qual é a melhor demanda para esse sistema funcionar perfeitamente para várias profissões. Não é isso, Danilo? Isso mesmo, Kaique. A ideia, né, é que ele funcione e atenda várias profissões, né? Então, quer dizer, que quem é acupunturista consiga utilizar, quem é médico consiga utilizar, quem é psicólogo consiga utilizar, né? Então, abranja várias áreas aí da parte do atendimento clínico, né? Essa é a ideia do nosso sistema, né? E eu agradeço já prontamente o auxílio que você está nos dando no desenvolvimento. Que esse sistema, né, a ideia dele é ser desenvolvido por meio da comunidade de desenvolvedores, né, de Prudente e do Brasil inteiro, né, vamos dizer assim, do mundo. Tem algumas pessoas de outros países desenvolvendo junto conosco, e é um sistema que vai ser desenvolvido colaborativamente, né? Então todos vão se ajudar, né, e vamos desenvolver esse sistema, ok? Perfeito. E aí, Kaique, eu gostaria que você contasse um pouquinho do que você desenvolve, do que você faz, né, sobre a sua profissão, para a gente conhecer, porque geralmente quem trabalha com a parte de tecnologia, né, ele não conhece a fundo, não entende as outras profissões, como elas funcionam. E quando você desenvolve um sistema, né, a gente tem que compreender um pouquinho, né? Nós chamamos isso de levantamento de requisitos. Então, eu preciso entender, né, como funciona, né, o seu dia a dia, como você controla as ações que você desenvolve, né, da sua empresa, da sua clínica, vamos dizer assim. Ok? Perfeito. Danilo, eu trabalho hoje com terapia comportamental, né? Na verdade, são vários nichos, várias ligações, vários caminhos para se trabalhar. Hoje, quando o cliente ele me busca, eu não trabalho com paciente, né? Porque eu não sou da área médica, eu sou da área de saúde e bem-estar. Então, hoje nós temos clientes. Então, quando o cliente me busca, ele busca por diversas demandas. Ele me busca desde uma dor nas costas, uma dor de cabeça, até um problema de ansiedade, depressão, crise de pânico e entre outros. Eu trabalho com uma terapia comportamental que envolve várias técnicas e dentro dessas técnicas eu faço uma avaliação com o cliente num primeiro momento para ver o que realmente vai ser bom ser trabalhado. Por exemplo, você chega ao meu espaço, eu avalio você, talvez eu atenda você na acupuntura, junto com a terapia comportamental, da fala, né? Você vai dizer para mim como foi a sua semana e eu vou trabalhar com a acupuntura naquela queixa que você traz em específico. Outro cliente eu posso trabalhar com a massagem, outro cliente eu posso trabalhar com uma técnica chamada de ventosa, outro cliente eu posso trabalhar com alongamentos. E aí vai de cada necessidade do cliente. Outro cliente eu posso trabalhar com chás, com fitoterápicos. Então, assim, é uma vertente muito grande. E eu vejo que esse sistema ele tem uma abordagem bem ampla para o que eu faço e muitos profissionais fazem. Hoje o cliente ele chega no meu espaço, antes já da pandemia eu já trabalho com um horário reservado, então na recepção dificilmente um cliente vai se encontrar com o outro, só que eu preciso ainda de um sistema que faça com que eu que eu gere melhor, né, essa minha agenda. Por exemplo, você chega ao meu espaço, eu preciso anotar as suas coisas. Então, hoje, todo o meu prontuário, sim, é no papel, eu escrevo durante a sessão, só que eu sinto ainda a necessidade de ter um documento mais tecnológico, onde eu consiga acessar esse cliente, o histórico desse cliente, em outro espaço, em outro local. Por exemplo, eu atendo hoje em Prudente e lá em Epitácio. Às vezes eu tenho um cliente que eu atendo aqui em Prudente e eu atendo o mesmo cliente em Epitácio, porque ele mora em Bataguaçu. Quando ele pode vir para Prudente, eu atendo ele em Prudente. Quando ele não pode, ele já para em Epitácio.
E aí, às vezes, eu não precisar levar esse prontuário dele até Epitácio, ou vice-versa. Há um tempo atrás eu estava atendendo em Londrina, e eu vou voltar a atender em Londrina. Então, assim, para eu conseguir gerir melhor essa demanda do cliente, desse prontuário, seria muito legal eu ter esse sistema em funcionamento, que eu consiga acessar ele remotamente de qualquer lugar que eu estiver. Legal. O Kaique, deixa eu perguntar, né? Quando eu penso assim, em cadastrar um cliente, o que seria isso? Eu armazenar dados, né, que certo, dizem respeito ao cliente, por exemplo, nome, endereço, telefone. Quais informações você acha que seriam relevantes para você? Hoje, para mim, no primeiro momento, né, eu preciso saber, sim, os dados pessoais desse cliente, preciso saber nome completo, data de nascimento, preciso saber idade, estado civil, preciso saber onde mora, né, cidade, endereço. Eu preciso de um telefone do cliente, e eu preciso, por exemplo, assim, pode ser fixo, mas eu preciso de um celular, porque hoje a tecnologia, a gente se fala muito pelo WhatsApp, só que eu preciso de um contato de um terceiro, de um pai, de uma mãe, do marido, da esposa. Quando é criança, eu preciso de alguns outros dados. Quem é a pessoa responsável que vai trazer essa criança? Quem que vai acompanhar ela? Às vezes a criança ela é deixada por exemplo, você me deixa a sua filha aqui no meu espaço, eu preciso saber, às vezes vai vir outra pessoa buscar, preciso saber quem que vai ser essa pessoa que vai buscar, eu preciso ter esses dados. No caso da criança, por exemplo, eu faço uma anotação de nome completo, CPF, RG, para eu liberar essa criança, caso eu não conheça essa pessoa. Então tem toda essa demanda. Uma coisa que é muito bacana, que às vezes as pessoas esquecem, Danilo, e ainda mais nesse momento de pandemia, é o e-mail dessa pessoa, né? Qual é o e-mail? E eu tenho eu sinto muita falta, Danilo, de ter esse sistema, aonde, por exemplo, assim, se eu tivesse esse sistema e eu tivesse o link do e-mail dessa pessoa, onde eu clicasse dentro desse sistema, já caísse na minha caixa de e-mail, sabe? Para eu não ter que abrir o e-mail, copiar o e-mail. Então, assim, ser um sistema mais informatizado. Eu até comecei a pensar aqui, não sei se é possível, eu fico com o WhatsApp web ligado no Note. Então, eu tenho os dados desse cliente, eu tenho o número desse cliente. Já pensou, se eu clico nesse número desse cliente, nessa planilha dele, nesses dados pessoais, já cai direto no número dele conectado? Não sei se dá para fazer isso, mas assim, são ideias de necessidades que eu vejo diariamente. Às vezes eu preciso mandar uma tarefa, porque eu trabalho com tarefa com esse cliente. Até eu entrar lá na conversa, se eu já estou no prontuário dele, eu já consigo clicar ali, já escrevo. Talvez esse sistema tivesse uma página ali com Word, com um formulário que eu descreva tudo ali, já jogo para o WhatsApp desse cliente, que a gente se conversa dessa forma. Então, assim, nesse primeiro momento é os dados pessoais, com todos esses dados, e um link onde eu consiga, tanto no e-mail quanto no WhatsApp, quando eu clicar ali, eu já ir direto para essa página do cliente. Legal. Legal esses apontamentos. Quando você desenvolve um sistema, Kaique, né, a maioria das coisas são possíveis de se fazer, né? O que, vamos dizer assim, no nosso caso, que não vem em consideração, porque você está nos ajudando, né, dando dicas e opiniões, o que limita, às vezes, o desenvolvimento do sistema, é o valor que o cliente, né, vamos dizer, tem para financiar o desenvolvimento do sistema. Sim. Né? Porque, perfeito, de uma maneira geral, né, tudo é possível se implementar. Então, isso que você comentou do sistema ter link para já facilitar enviar um e-mail para ele ou entrar em contato por WhatsApp, é possível de se fazer. Tá? Já aproveitando, Kaique, eu percebi que todo atendimento que você faz, né, você faz um controle do que ocorreu nesse atendimento. Né? Você me perdoe se a palavra correta não for atendimento, né? Às vezes é atendimento, né? Isso mesmo. Quais dados, vamos supor, eu sou um cliente seu, eu vou aí, né, passar por um atendimento, né? Você me atendeu. Quais dados você acha interessante, né, armazenar com relação ao atendimento atual? Então, você vai registrar,
né, o que ocorreu nesse atendimento. O que você acha interessante registrar? Primeira coisa, vamos pensar que você fala no primeiro momento que você me procura, ou você já é meu cliente, eu já estou em atendimento? Você pode falar de âmbito geral, né? Mas geralmente... Tá, Vamos pensar no âmbito geral, imagina. Vamos pensar no âmbito geral. Você chegou pela primeira vez, eu vou sim fazer seu cadastro, saber um pouco da sua história. E aí, o que eu começo a descrever nesse prontuário do meu cliente é a primeira coisa, qual é a queixa que ele me traz. Porque a pessoa ela vem para a sessão terapêutica com alguma demanda, né? Às vezes ela vem até, ela nem sabe a queixa que ela tem, ela não tem queixa, ela acha que ela não tem queixa, mas alguém mandou ela. Foi um filho, foi o irmão, foi o pai, foi a mãe, foi alguém que instruiu ela a procurar um tratamento. Às vezes ela fala, olha, não sei nem porque eu estou aqui. Mas já dela falar, foi alguém que me indicou, já eu tenho um dado. Qual é a queixa? Ela não sabe, mas ela tem alguém que indicou ela. Primeira coisa, a queixa, né? E dentro dessa queixa, eu coloco um tópico abaixo da queixa, que são os acontecimentos. Por exemplo, eu tenho a queixa, um cliente rotineiro que sempre aparece. Eu tenho uma queixa de uma dor de cabeça muito forte. E aí eu pergunto, os acontecimentos, o que tem acontecido para essa dor de cabeça aparecer? Que momento que essa dor de cabeça ela aparece? Então, assim, junto com a queixa, eu descrevo os acontecimentos. E aí, junto com todo esse compilado de informações que o cliente vai me dando, eu vou descrevendo tudo que ele me relata e o que eu possivelmente posso fazer com ele. Aí que está uma demanda que é muito legal a gente tomar um certo cuidado com isso. Uma vez eu estava com um cliente e eu estava sem o papel no momento e eu abri um aplicativo no celular e estava escrevendo o que ele estava me falando ali, até mesmo para compilar essas informações. Ele me disse assim, isso aí vai ficar armazenado no seu celular? Aí eu falei, não, isso aqui é só para eu não perder o fio da meada aqui diante do que você está falando. Porque no momento eu acho que eu estava sem papel, não sei o que aconteceu. E eu anotei ali. Ele falou, não, porque você sabe como é a tecnologia hoje, né? Você escreve uma coisa hoje e às vezes pode se perder as pessoas saberem do que está acontecendo dentro da minha sessão. E aí eu falei, não, perante a isso você pode ficar muito despreocupado, né? Por quê? Porque é um sigilo, Danilo. Eu trabalho com pessoas, hoje o meu espaço, ele não tem placa nenhuma de identificação. Por quê? Porque as pessoas, elas querem um tipo de atendimento ainda individualizado. Porque as pessoas ainda têm um certo tabu de fazer terapia, né? Eu não sou da área da psicologia, ok? É bem legal saber separar isso. Eu não sou psicólogo, eu sou terapeuta comportamental e terapeuta corporal. Eu trabalho com as demandas que o cliente traz. Ele traz uma queixa no corpo, uma dor, um desconforto, eu linko isso às emoções que ele está sentindo, que uma coisa tem a ver com a outra. Mas, às vezes, essa preocupação, até minha preocupação mesmo, de ter um sistema, Danilo, onde somente eu acesso, sabe? Que dados pessoais desse cliente vai estar ali, que as pessoas não vão conseguir. Por quê? Porque aparece de diversas coisas. Às vezes um cliente ele pode chegar com uma demanda que é muito simples aos olhos da sociedade, outros não tanto. Então, assim, às vezes um desabafo. Tudo bem que nem tudo eu vou colocar ali. Isso é válido também, até mesmo por uma questão ética, profissional, tudo. Até o medo de se perder, até mesmo no papel. Eu faço algumas anotações, Danilo, que só eu entendo. Então, assim, eu trabalho com algumas siglas, alguns dizeres, alguns caracteres na minha sessão. Se alguém pegar os papéis, não vai entender o que eu escrevi, tá? Eu vou entender. Então, assim, tem essa demanda. Mas pensar num sistema que seja mais direto e que não cause esse desconforto também para esse cliente. Que possua segurança, né? Que vamos dizer assim, somente o clínico que está utilizando o sistema consiga obter os dados dos seus pacientes, dos seus clientes, né? Só isso. Perfeito, então, um exemplo, né? Vou citar aqui, vamos supor que você vai ter uma secretária que vai estar fazendo um agendamento, né, dos atendimentos. Ela só tem acesso ao agendamento, né? E não tem acesso a informação nenhuma mais. Então, ela só consegue agendar os clientes no sistema, mas ela não consegue saber quantas consultas o cliente fez, né? O que aconteceu nas consultas, apenas o clínico. Correto? Essa é a ideia, né? Exato. Correto. Essa é a ideia. Tanto que é legal que você fala, porque assim,
Hoje eu não tenho a secretária, mas em outro momento vai precisar ter. E eu pensei nesse sistema dessa forma mesmo, que o cliente chega, se tiver a secretária, que esse sistema que a secretária tem, ele conversa comigo dentro do consultório. Por exemplo, o Danilo chegou, está lá, o Danilo é horário das 10, então eu tenho a mesma agenda que eu tenho na minha tela dentro da minha sala, ela tem lá na recepção. Na hora que o cliente chegou, ela marca lá, o Danilo chegou, não sei, pode trabalhar com cores, verde, não sei, vermelho, amarelo, depois dá para pensar nisso. Até mesmo dentro da cromoterapia, que são cores que chamam. O Danilo foi atendido. Então, assim, já sinalizar que o Danilo foi atendido. Por quê, Danilo? No dia a dia, no corre-corre, ainda mais com essa informação, essa sistematização, às vezes pode calhar de eu chamar o próximo e esquecer da pessoa que estava entre o Danilo e esse próximo. Então, assim, tomar esse certo cuidado. E uma coisa que é bem válida, que é bem bacana, nesse sistema da secretária, tanto da secretária quanto da pessoa que vai atender, no meu caso, ter um espaço ali de pagamento. Então, por exemplo, a pessoa pode tanto pagar para mim, hoje que só eu recebo, mas pode pagar para a secretária. A pessoa pagou ali, tem um campo, tipo uma tabelinha que a pessoa está pago aquela sessão. Pode ser um plano de saúde, pode ser cartão de crédito, não sei, mas que está pago essa sessão. Algo para gerir mesmo, sabe, todo esse contexto entre eu e a secretária. Kaique, uma pergunta interessante, né? Quando nós pensamos aí na parte de finanças, toda sessão, né, todo atendimento seu tem o mesmo valor? Não. É válido falar isso. Eu tenho processos de trabalho diferentes, né? Então, assim, mas por que você cobra diferente de uma pessoa para outra? Não é que eu cobro diferente de uma pessoa para outra, é que a necessidade de uma pessoa para outra é diferente. Atendo pessoas da mesma família. Tem pessoas que eu cobro um tanto, tem pessoas que eu cobro outro tanto. Mas no momento que eu faço essa avaliação, eu explico para essa pessoa, olha, a forma que eu vou trabalhar com você, as tantas sessões que eu vou trabalhar com você, é voltado a isso. As tantas sessões que eu vou trabalhar com outra pessoa, é voltado àquilo. Então tem uma forma de gerir. E esse sistema, Danilo, é necessário que tenha também esse campo de informação. Por exemplo, o Danilo fez um pacote, eu trabalho com pacotes, tá? O Danilo fez um pacote de 12 sessões. Então, eu vou atender o Danilo durante 12 sessões, né? 12 semanas, pode ser 12 semanas ou pode se estender. Posso atender o Danilo semanalmente com o horário fixo dele, ou posso atender de 15 em 15. Às vezes eu estou atendendo você, atendo 4 semanas seguidas, e eu vejo que você está bem, agora dá para você começar a andar com as próprias pernas, como a gente fala dentro da terapia, eu vou espaçar você daqui a um mês. Então, daqui a um mês o Danilo volta. Então, é um processo diferenciado para cada cliente. E que, se esse sistema ele tem essa facilidade, né, de colocar essas informações, as sessões do Danilo, o pacote do Danilo deu tanto. Vamos pensar lá, deu R$1.000 o pacote do Danilo. Dentro desse contexto, se esse sistema ele já divide essas sessões, para mim é muito mais fácil, até mesmo para a pessoa que vai estar gerindo, essa secretária que vai estar gerindo lá na frente, na recepção. Então, pensar nessa demanda mesmo. Entendi, legal. Quando você fala em dividir essas sessões, só para a gente tentar fazer um pensamento aqui analítico, por exemplo, você monta um pacote com 10 sessões, né? E aí você já pré-determina quando vai ser essas 10 sessões, esses 10 atendimentos. Isso. Você já cria no primeiro momento. Entendi. Exatamente. No primeiro momento eu digo para o cliente, olha, então todas as quintas-feiras, 10 horas da manhã, pode ser para você horário? Pode, beleza. Mas eu já deixo discriminado para ele o seguinte, pode ter intercorrências no meio do caminho, isso pode acontecer, pode eu não poder atender esse cliente naquele dia, ele não poder, isso é muito flexível. O que eu deixo muito claro para o cliente é que às vezes ele tem na cabeça dele que eu não quero vir toda semana. Às vezes ele precisa, mas às vezes ele não precisa. O que eu deixo com ele é que no primeiro momento, sim, se houver necessidade, eu vou atender ele semanalmente,
Mas vai chegar um momento, Danilo, que nem eu vou querer atender ele semanalmente, porque eu quero dar um espaço maior na terapia dele para ele ter respostas. Por exemplo, eu trabalho com tarefa. Eu dou uma tarefa para o meu cliente fazer e às vezes demanda de muito mais tempo do que uma semana para fazer. Ele vai demandar de 15 dias, de 20 dias para fazer. E eu só posso atender ele depois que ele fizer as tarefas. Então, olha, Danilo, daqui 20 dias eu vou te atender. Se esse sistema ele conseguir ser flexível e não engessado, que eu consiga ali alterar as datas e até rever com o cliente, olha, você ia terminar esse pacote seu em 3 meses, você vai terminar esse pacote seu em 4 meses, em 6 meses. Tem clientes que terminam o pacote com 8 meses, 1 ano. Tem clientes que eu espaço ele mês a mês, depois de um tempo de terapia. Então, assim, vai muito de cliente para cliente, tá? Legal. Interessante, Kaique. Eu acho que nesse primeiro momento, né, você já colocou vários apontamentos aí que dá para obter vários dados que colaboram certo. com o desenvolvimento desse nosso sistema. Então, eu consegui identificar, aí você pode até falar se o que eu identifiquei aí está dentro do que você falou. Então, um cadastro de agendamento, né? Então, eu vou ter que ter um agendamento, né? Um controle de atendimento. Então, um controle onde eu vou, todo atendimento, vou poder analisar, né? Colocar as queixas, né? O que aconteceu com ele durante a semana, ou o período, né? Com relação a essas queixas, como se fosse um histórico dele, se ele estivesse falando, né? Por que daquilo. Isso. E também uma parte onde você faz uma análise do que ocorreu para poder propor uma solução para ele. Correto? Exato, é isso aí, correto. Tá? E aí, em cima dessa análise, você já faz uma análise e já começa o atendimento. Então, quer dizer, esse controle de atendimento já é a análise e você já começa o tratamento dele ali, aplicando o que é necessário, onde você vai também já descrever nesse campo, né, nessa sessão que ele foi fazer com você. E também, pelo que eu vi, né, na parte de pagamentos, você trabalha com pagamento, você trabalha com pacotes, então ele pode vir fechar um pacote com você, né, com 10 sessões por X reais, isso. Correto? Ou correto. Uma sessão só, também, que Sim. também seria um pacote, com um atendimento Sim. ou vários. Isso. Entendi. Então, assim... A única coisa que é legal, assim, você falando aí, startou uma situação aqui, Danilo. Se esse sistema tiver uma base de dados de, por exemplo, assim, quando a gente abre o computador, nós temos ali pastas, né? Se quando eu clicar, que às vezes eu trabalho com ferramentas, e essas ferramentas são arquivos. Então... às vezes eu preciso escanear algum... O cliente me trouxe, só para você entender melhor isso. Você veio até mim, você foi num médico ortopedista e você me trouxe um exame. Perdão, Caí. Imagina, você me trouxe um exame. Nesse exame, às vezes eu quero ter uma foto desse exame. Hoje, no dia a dia, o que eu faço? Eu tiro uma foto no meu celular, escaneio ele e guardo numa pastinha reservada para essas coisas no meu celular. Quando eu preciso acessar, eu acesso. Se esse sistema tivesse uma pasta para arquivos simples, assim, para um scanner, eu preciso escanear essa folha aqui que fala para mim do exame X que o cliente fez tal dia. Para eu ter esse acompanhamento, é válido dizer, eu não sou médico, não trabalho com isso, mas tem exames que eu consigo fazer uma leitura perante ao que o médico, que o ortopedista, né, que o clínico geral manda. Então, assim, alguns resultados laboratoriais que eu tenho capacidade técnica para entender até onde eu vou gerir com esse cliente, até onde eu não posso gerir. Então, se tivesse essa base de dados, que eu escaneasse, né, que eu guardasse isso, para eu acompanhar a evolução do meu cliente. Por quê, Danilo? Porque se eu não tenho todos esses dados documentados, você chega hoje com uma queixa X. E às vezes a sua queixa não é aquela queixa, né? É outras demandas.
e você melhora naquelas primeiras semanas. Daqui 2 semanas, quando você volta, se eu não anotei, eu não lembro, né? Se eu não tenho essa base de dados, eu não lembro por que você procurou a sessão. Então, são algumas demandas, são alguns links que eu preciso estar amarrando para conseguir fechar um quadro muito mais focado para esse cliente. Legal. A ideia é interessante. Então, tem um lugar que você pode adicionar, né? Vamos dizer assim, exames laboratoriais, né, e clínicos. Isso. Que o cliente venha trazer para você utilizar nos seus atendimentos. Beleza, interessante. Perfeito. Obrigado, Kaique. Eu acho que era mais isso. Teve muita informação aqui que você passou para a gente, né? Achei muito válido. Obrigado, né? Eu que agradeço. Agora nós vamos ver de tudo isso que você falou. Vamos tentar modelar, definir funcionalidades para o nosso sistema, né? Para ver o que a gente consegue adicionar no mesmo. Ok? Perfeito. Muito obrigado mesmo, viu, Kaique? Eu que agradeço, Danilo. Precisando é só nos avisar, tá bom? Ok? Kaique, um abraço e até o nosso próximo encontro, Kaique. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, Danilo. Tchau, tchau.